Olá, tudo bem? Eu sou Aldo Luna e este é o canal que traz semanalmente discussões sobre educação, cultura, filosofia, sobre comportamento humano. Espero que goste deste vídeo, que assista aos outros e que compartilhe e dê o seu like. Logo depois da vinheta, falaremos sobre para pais e professores. Daqui a pouquinho, a gente se vê. Que bom, estamos de volta. Muito obrigado. Bem, vamos então fazer a nossa discussão, chamando a atenção para alguns questionamentos. Como temos sido enquanto pais? Ou seja, que tipo de pais temos sido? Que tipo de professores temos sido? Estamos, de fato, com os nossos filhos ou estamos apenas ao lado de nossos filhos? Até que ponto as telas têm influenciado uma relação, digamos, restrita? Sempre podemos melhorar. Platão já dizia que há muito mais a saber sobre o ponto de vista do que nós já sabemos. Então, precisamos ter humildade para reconhecer que é sempre bom pensar sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo e para que estamos fazendo a educação de nossos filhos e alunos. É muito importante, desde cedo, ajudá-los a entender a importância do saber. Não com o foco na meritocracia, no resultado que tem que ser 10. Não. Esse não é o caminho melhor. O caminho é dar aos nossos alunos a condição de gostarem de saber. E é claro que para isto é fundamental que a escola reflita até que ponto entende o que é uma criança, o que é um adolescente, o que é um estudante. Até que ponto o que nós estamos ensinando tem serventia para nos tornarmos seres humanos melhores. Cidadãos de fato, amorosos, afetuosos, do bem. E é claro que revestidos de uma competência. Infelizmente, historicamente, o sistema brasileiro de educação tem nos estimulado apenas para a memorização, basicamente. E a gente está vendo no que é que isso está dando. Se nós não aprendemos na escola e em casa quanto vale ser bom, competente, solidário, aliás, eu iria mais, parafraseando o escritor Léo Freiman, nós precisamos nos perguntar se o que estamos fazendo da educação tem uma convergência para a sociedade, para o coletivo. Porque se estamos preparando nossos alunos e nossos filhos apenas para serem profissionais, a gente está restringindo, está limitando o seu potencial para o individualismo. Não é o melhor caminho. Nós precisamos, portanto, favorecer na escola uma aprendizagem útil, com uma noção de que o conhecimento que adquirimos nos torna capazes de fazermos as melhores escolhas da nossa vida. E não são as escolhas sempre voltadas para o narcisismo, mas o melhor para a sociedade. Então, para isso, precisamos ser pais e professores comprometidos com esta meta. Para isso, precisamos desenvolver estratégias, dar aos nossos alunos a condição, como diria Adélia Prado, não basta a faca e o queijo, é preciso ter fome. Nós precisamos sim estabelecer uma relação em que a fome de aprender seja protagonista. Salvaterra, ele diz que o esforço assim
natural de nossas crianças para estudar depende da ludicidade. E nós sabemos que isso é verdade. Quanto mais dinâmica a nossa aula, quanto mais interessante a nossa aula, mais uma interação com os alunos, mais um envolvimento dos nossos estudantes. Portanto, nesta reflexão de hoje, eu gostaria de fazer você, pai, e você, professor, esta reflexão, porque sempre podemos melhorar. Valorizar o resultado da nota não é valorizar exatamente o principal. O principal, repito, é dar aos nossos filhos e alunos as condições necessárias para eles gostarem de saber, com rotina diária de estudo, com comprometimento não só em fazer tarefas, mas em aprender de fato a estudar, a marcar o que ainda não entendeu, a procurar a palavra desconhecida, a fazer perguntas, anotar, fazer sínteses, etc. É preciso que busquemos conhecimentos para ajudar nossas crianças, enquanto pais e enquanto educadores, professores. Quais as melhores ideias para dar aos nossos alunos e nossos filhos esta motivação para saber porque precisamos ser pessoas melhores para a sociedade e não apenas para ser o primeiro lugar no vestibular? Uma perguntinha básica: você pode me garantir que quem tira o primeiro lugar é também o primeiro lugar na competência profissional quando termina a faculdade? Você pode me dizer se quem tira o primeiro lugar é condição sine qua non para oferecer um serviço de humanização em qualquer área de atuação na sociedade? É claro que você não pode. Portanto, é uma grande bobagem supervalorizar a nota apenas para mostrar que sabe. Nós precisamos refletir melhor sobre isso. Naturalmente, temos conteúdos que ainda não são tão úteis. Aliás, não são todos, mas uma boa parte dos conteúdos que trabalhamos em todas as escolas do Brasil nem sempre são execuíveis, são úteis, têm uma serventia para este propósito. Mas enquanto professor, enquanto pai, se a gente estimula um conhecimento, digamos, profundo de interpretação de texto, nós temos, vale salientar, uma leitura decodificadora, que é quando a gente junta as letras e em sílabas formam sons e aí formam palavras. Nós temos a leitura parafrástica, que é aquela em que a gente apenas encontra as informações do texto. Quem foi, onde foi, como foi. Mas o que precisamos realmente valorizar é um exercício da leitura polissêmica, que precisa desse contexto de comunicação, aliás, de compreensão de texto, que é exatamente as informações. Mas de nada adianta saber quem comeu a vovozinha na história do Chapeuzinho Vermelho, se a gente não entender o contexto a que ele serve. Esse texto serve para quê? Para me dizer o quê? Por exemplo, você já se imaginou perguntando: a vovozinha poderia comer doces? A Chapeuzinho agiu certo quando mudou a rota, mudou o caminho? Por que é que o lobo é mau? Existe lobo do bem? Estas informações precisam ser exercitadas, aliás, esses questionamentos. Esta busca pelas informações que não estão visíveis aos nossos olhos, mas que estão exatamente subliminares. O que é que isso me ensina? À medida que a gente for aprendendo a ler, aliás, ensinando a ler, nós estaremos cumprindo um propósito indispensável. Portanto, à medida que nossos alunos aprenderem a ler, eles saberão usar suas asas, a criatividade, saberão ter um exercício de empatia, eles serão muito mais humanos. Portanto, peço a você que é pai, a você que é educador, professor, reflita o que você está fazendo com o seu filho, como você está fazendo
o seu trabalho pedagógico diariamente? Qual tem sido a serventia da prestação dos seus serviços? Nós, de fato, estamos ajudando a construir uma sociedade mais humanizada, mais ética, mais amorosa, mais competente? Certamente, podemos fazer mais, como diria Platão. Temos muito a aprender e precisamos de ajuda. Por isso é tão importante uma sincronia, uma convergência entre pais e escola. E esta é a nossa contribuição neste começo de ano letivo, para que se cobre de professores, para que se cobre de pais este comprometimento com o conhecimento útil, não o conhecimento do resultado da prova temporário, efêmero, mas um conhecimento real, útil. Para isso acontecer, repito, é preciso ter uma rotina de estudo, é preciso ser fascinante aprender. Vamos estudar mais sobre isso? É isto por hoje. Até o próximo Canal Reflexivo.